Graça e paz, queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas. Que esse Deus que criou tudo que existe, que nos ama, possa te abençoar com essa pequena reflexão registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 27. Seguia-o uma numerosa multidão e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Dentre aquelas pessoas, ou dentre aquela multidão que seguia Jesus em direção ao Calvário, estavam essas mulheres que tornaram-se discípulas de Jesus. Elas se lamentavam porque via no Cristo toda a bondade, toda a perfeição, todo o amor de Deus. E agora ele estava neste sofrimento para cumprir o propósito determinado por seu Pai. Apesar desse sofrimento de Jesus, tem algo que também deve nos fazer lamentar. Esse algo é o nosso pecado. Quando Jesus foi preso, ele não se defendeu. Era como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Jesus recebeu toda a zombaria e crueldade dos soldados romanos. Recebeu os açoites que dilaceravam o seu corpo. E sobre sua cabeça foi colocado uma coroa de espinho, ferindo o seu crânio. Percebemos também um reflexo do nosso pecado nas escolhas que nós fazemos errada, da mesma forma que os judeus escolheram soltar Barrabás. E, de modo muito audível, percebemos também o nosso pecado, da mesma forma que aquela multidão clamava, mandando Jesus ser crucificado. Mas Jesus tomou sobre si o nosso pecado, pegou aquela cruz e seguiu no sentido do Calvário. E o peso daquela cruz era grande, porque aquela cruz representava o nosso pecado. Ele caiu, mas não desistiu, porque ele veio para isso. Levantou-se e continuou com determinação para cumprir a sua missão. Na cruz ele verteu o seu sangue, sentiu o abandono do Pai por causa do nosso pecado, uma vez que ele sempre estava em comunhão com Deus, pois Deus fez cair sobre ele um castigo que nos traz a paz. Ele foi o Cordeiro de Deus que carregou os nossos pecados. E diante da maravilhosa graça, diante do amor de Deus, é impossível não amá-lo. É impossível não agradecê-lo por tão grande feito. Isaías, capítulo 53, verso 10, está escrito: Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus determinou na eternidade que seu Filho viesse a este mundo, o próprio Deus, Emmanuel, Deus conosco, para cumprir o propósito de salvação. Mas a história não termina na cruz. A história não termina no sepulcro. Porque Jesus é Deus, 100% Deus, e a morte não pode detê-lo. Ele deu a sua vida e tomou de volta e ressuscitou, conforme registrado nos evangelhos. Fatos comprovados. E assim, pela fé, nós cremos na ressurreição e cremos que Jesus morreu para nos dar uma vida e vida abundante. O chamado de Jesus para mim e para você é isso. Compreende um relacionamento eterno com Deus. Compreende um compromisso com a obra e o reino de Deus. Compreende colocar Deus em primeiro lugar de nossas vidas. Por isso, no lugar de lágrimas, no lugar de lamento, hoje nós temos alegria, temos gratidão pela manifestação da graça de Deus ali na cruz. Jesus Cristo
é a verdadeira Páscoa, porque Ele nos dá vida. Por isso quero desejar para você e para a sua família uma feliz Páscoa com Jesus. Que Deus te abençoe.